O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da última sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Justin Trudeau pede para que manifestantes desfaçam barricadas. É meio assim, s'il vous plaît, vocês podem tirar aí a barricada, tá atrapalhando um pouco, viu? No Canadá continua as disputas sobre gasodutos, né, que passam por terras indígenas, né? Lembrando que a gente teve essa questão dos gasodutos em relação a Canadá e Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos. Próximo da fronteira. Próximo da fronteira. Mas era essa em Dakota, se eu não me engano. Isso. Eu não lembro qual, se é a da norte ou do sul. Mas essa é do lado canadense da fronteira, em British Columbia, perto de Dawson Creek. Brincadeira, Dawson Creek? É o nome da série. Por isso que eu por isso que eu citei. É o trecho que liga Dawson Creek até a cidade de Kitimat, que fica na costa, e elas passam pelo território do povo Wet'suwet'en. Provavelmente a minha pronúncia está horrível, né? Em apoio aos indígenas que protestam contra esse gasoduto, muitos grupos começaram a fazer barricadas em linhas ferroviárias pelo Canadá. E o primeiro-ministro disse que os canadenses têm sido pacientes, o governo tem sido paciente, mas já se passaram 2 semanas e as barricadas precisam ser retiradas. A situação está inaceitável e não pode permanecer assim, tá? O projeto do gasoduto é de cerca de 5 bilhões de dólares, tá? Segundo o governo canadense, mais de 1.400 viagens de trem no Canadá tiveram que ser canceladas, causando inclusive escassez de mantimentos na região oriental do país, já que quando eu falo de ferrovias imagino que muitas dessas viagens sejam na verdade carga de transporte, né? Incluindo de correio também, muita gente reclamando que não recebeu encomenda, né? Então, quando o pessoal não recebe o que comprou ali naquele site chinês lá, que eu não vou citar o nome porque não é propaganda, o pessoal fica bravo, né? Se bem que vem da China ali, provavelmente por Vancouver, né? E de lá e aí é distribuído, né, pelo... E aí o governo disse que poderia convocar a polícia montada canadense, né, que aí é sério. Que a gente conhece dos desenhos, mas lembrando, a polícia montada canadense é a polícia federal deles, né? Não é apenas um trope de desenho, né? Um cara que é montado num urso, alguma coisa assim. E sem brincadeira, no Canadá eles têm card da polícia montada, tanto dos oficiais, sei lá, quanto dos cavalos. Cards, diz colecionáveis. Colecionáveis, Vamos bater figurinha. Vamos bater imagina um bafo, né? Da polícia montada. E aí, posteriormente, já nessa semana, no dia 24, né, a notícia primeira era do dia 21, no dia 24, a polícia começou a desmontar barricadas na região de Ontário, tá, no Canadá, dizendo que a situação já não é aceitável, não pode ser aceita, e que a justiça que tem que determinar sobre a questão do gasoduto, né, passando pelo território indígena, certo? Então, vamos ver como vai ser o resultado, nesse caso, da justiça canadense. Eu imagino que, muito provavelmente, a ideia vai ser que é uma questão que vão usar um mecanismo parecido com o que usam dos Estados Unidos e que propuseram naquele momento, inclusive, que é a coisa de, olha,
você manda ver no gasoduto e parte dos royalties vai para a comunidade indígena, para as lideranças indígenas, né? Lembrando que o exemplo mais famoso disso nos Estados Unidos em vários estados, especialmente ali do centro-oeste, o direito de explorar o jogo é dos indígenas. Porque a legislação varia de estado para estado. Isso. E onde o jogo é proibido, abre-se esse precedente, né? Isso, e aí você tem e aí esses royalties... E claro que tem um capítulo dos Simpsons que ironiza isso. Isso, que o Bart vê o futuro dele. Acho que é a Lisa. Não, o Bart vê o futuro e no futuro a Lisa é presidente. É isso, E ele mora com o Ralph e eles têm uma banda que toca no clube do Nelson. Do Nelson, Mas, então, E é curioso, porque assim, no caso dos Estados Unidos, embora isso seja também algo presente na cultura pop, é bom a gente sair da cultura pop e vir para a realidade, né? Para isso que serve o xadrez verbal, que é uma coisa muito bem organizada. É por isso que as comunidades indígenas nos Estados Unidos, a pessoa se afilia, digamos assim, à comunidade indígena, para você ter um cadastro permanente, um cadastro verificável, sério das pessoas, e esses royalties são distribuídos, né? Assim, a pessoa que, não sei, a pessoa mora em Nova York, mora longe do seu território ancestral, mas ela recebe todo ano o cheque de royalties, por exemplo. Então, é uma coisa muito bem organizada e que daí leva também a questões, né, de quando uma pessoa reivindica uma ancestralidade indígena nos Estados Unidos, também costuma ser um assunto muito mais complicado, porque, como eu disse, as comunidades indígenas têm esses registros, né? Não e cada comunidade indígena tem o seu. Então não é só também cultura pop ou uma coisa feita, né, meio assim, de qualquer maneira. E só fazendo uma precisão, né, os protestos em 2016, né, o último ano do governo Obama, foram na Standing Rock Reservation, né, que fica ali entre os estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul, além de uma parte também estar em Minnesota, Iowa e Nebraska. Então, lembrando, né, que é a Dakota do Norte justamente que faz fronteira com o Canadá. Também na última sexta-feira, grito de carnaval, houve um fracasso em acordo sobre verbas que minou a confiança na União Europeia, segundo o premier de Portugal. Isso, o Antônio Costa disse que esse fracasso, essa bateção de cabeça, né, sobre o orçamento europeu, que a gente já havia comentado semanas atrás e que a gente já tinha falado que iria dar dor de cabeça, mas não precisa ser gênio também para dizer isso, mas essa primeira tentativa, por que ela não chegou no consenso? Porque os países mais ricos, né, da União Europeia ofereciam pagar, né, contribuir com 1% do seu PIB ao orçamento da União Europeia, enquanto os países mais pobres defendiam 1,3% do PIB. Aí a proposta da Comissão Europeia, da Van der Leyen, né, que a gente vai chamar muitas vezes de Vanderleia, porque a gente é íntimo. A ternurinha. A ternurinha. Propôs 1,07%. Só que, lembrando, a União Europeia, o alto mecanismo de decisão da União Europeia, ele precisa de unanimidade. Então, não acabou sendo votado porque criou-se ali uma espécie de dois blocos, né? E aí, lembrando, a gente já falou disso no caso da Polônia, no caso da Hungria, né? Você tem o grupo dos países que mais recebem investimento da União Europeia. Tá? Então, esses países que querem, né, que os membros contribuam com mais % do seu PIB para a União Europeia, são os países que vêm com aquele discursinho que seduz muita gente de que a União Europeia passa por cima dos países e tudo mais. Que é, no caso, por exemplo, a Polônia. A Polônia quer que os integrantes contribuam com 1,3% do PIB.
Por quê? Porque a Polônia é um dos principais destinos dos fundos de investimento e dos fundos de compensação, né? O que é chamado, né, de fundo de coesão, né? Porque a ideia é transformar a União Europeia numa coisa mais coesa, ou seja, diminuir os desequilíbrios, as desigualdades. Então, hoje são 17 países nesse bloco, né, que foi batizado de Amigos de uma Europa Ambiciosa, que tem, por exemplo, hoje, Itália e Croácia também. Tá? Então, você tem agora esses países defendendo uma maior contribuição dos países mais ricos, que são também Portugal, os 3 países bálticos, né? Embora a Estônia menos, tá? Mas principalmente Letônia e Lituânia, tá? Desses 3, acho que a Letônia, o que mais recebe proporcionalmente, né, investimentos da União Europeia, defendendo, né, a expansão. E aí você vai ter países como a Alemanha, como a França, como os Países Baixos, como a Suécia, falando, não, pera aí, galera, não, 1% do PIB aqui de contribuição já tá bom, vai. Vocês estão querendo demais. Porque aí vamos lembrar, né, da questão de que tratam-se de governos democráticos. E aí, por bem ou por mal, são governos que têm que atender os desejos, os anseios dos seus eleitorados. Eles não podem tomar uma decisão que vá completamente contra a sua vontade popular, né? Outro chavão, muitas vezes dito por aí. Então, se a Merkel sabe que se ela chegar lá e falar, não, vou botar 1,3% do PIB da Alemanha aqui no orçamento da União Europeia, dentro da Alemanha vão chiar. Ela vai receber críticas tanto à esquerda quanto à direita. A mesma coisa para a França, a mesma coisa para a Suécia, a mesma coisa para os Países Baixos. Então, é bom a gente ficar de olho nessa questão, até porque é a primeira vez, né, que a gente vai ter uma votação de orçamento da União Europeia com a existência do xadrez herbal, para ficar muito atento nos discursos, porque no fundo muita coisa ali é só discurso, tá? Então é bom ficar de olho nisso e a gente certamente vai voltar nesse assunto em breve. E, repito, para aprovar o orçamento precisa de unanimidade dos 27 países membros, formados por 27 governos eleitos pelos seus eleitorados, tá? Então, quando falam, Bruxelas está ali passando por cima da soberania dos países. Não, quem está falando pela Polônia, quem os poloneses elegeram. Quem está falando pela República Tcheca é quem os tchecos elegeram. Quem está falando pela Bélgica, por aí vai, por Portugal, por Espanha, por quem for, tá? Então, vamos ficar bastante de olho nisso nas próximas semanas. Notícia do último sábado, dia 22 de fevereiro. Togo vai às urnas com o presidente como favorito. E as eleições, né, foram concluídas e, para surpresa de absolutamente ninguém, o Faure Gnassingbé, né, que está no poder desde 2005, sucedendo, né, papai, né, ele foi eleito com 72% dos votos. Né, quase aí 2 milhões de votos para ele, teve um comparecimento nas urnas aí de 76% dos votos. O candidato de oposição, é claro que falou, olha, foi marmelada, não aceito esse resultado, tá? Vocês estão aí, vocês estão de sacanagem com a gente, e provavelmente tudo continuará como dantes no quartel de Abrantes. Né? Então, lembrando que a gente repercutiu isso semana passada e a gente até repercutiu uma carta muito interessante do arcebispo de Lomé pedindo que as pessoas boicotassem as eleições. Então, assim, ou ele não foi atendido, já que 76% do eleitorado compareceu, ou então teve muito voto aí, meio mandrake, aí, votos, né, meio suspeitos, não sei. De qualquer maneira, Faure Gnassingbé reeleito, né, para o seu 4º mandato, ele que está no poder novamente desde 4 de maio de 2005, e o pai dele ficou no poder de 67 a 2005. Notícia do começo da semana, segunda-feira, dia 24 de fevereiro.
Em crise, partido de Merkel anuncia eleição de novo líder para 25 de abril. Isso, a eleição, por enquanto, né, os candidatos, né, que já se apresentaram, por enquanto vão ser apenas candidatos homens, né? Não estou falando que isso é um critério, é que, no caso, o partido é liderado pela Merkel, ela seria sucedida por uma mulher, AKK, a Annegret Kramp-Karrenbauer, porém, ela renunciou por conta daquela coalizão, né, do escândalo, né, pelo fato da CDU ter apoiado o AfD nas eleições estaduais da Turíngia, e aí ela renunciou. Então nós temos 4 candidatos. O Armin Laschet, né, que é o chefe de governo da Renânia do Norte-Westfália, o Friedrich Merz, que foi o derrotado pela AKK na última eleição interna do partido, né? E ele já foi parlamentar, ele já foi europarlamentar também, e ele, quando foi parlamentar, ele foi líder do partido no Bundestag, né? Claro que a gente está aproveitando a oportunidade para falar Bundestag. A gente podia falar parlamento alemão? Podia. Podia falar Câmara Baixa. Podia. Mas Bundestag. Exatamente. Lembrando que a Câmara Alta é o Bundesrat. Né? E nesse momento, Fortuna, Düsseldorf e Hertha Berlim estão empatando pela Bundesliga. O Düsseldorf tinha aberto 3-0. E a gente estava ironizando o fato do clube de Düsseldorf chamar Fortuna, né? Porque eles são sortudos. Sortudos, mas é um time zicado pra caramba. E a gente zicou mais ainda, levou um empate. E os outros candidatos são Jens Spahn, o atual ministro da Saúde, e o Norbert Hottgen, que é o chefe do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag. Né? Então, a AKK disse que continuará cooperando com o partido, continuará cooperando com a Merkel e tudo mais. Ela só quer se livrar, né, do abacaxi. E aproveitando aqui, né, algumas outras notícias da Alemanha, também falando em eleições alemãs, em Hamburgo, né, a gente teve as eleições estaduais. No caso são estaduais mesmo, porque Hamburgo é uma cidade livre, né, então é uma cidade que na verdade é um estado, né, em que o SPD, né, o Partido Social Democrata, continuou em primeiro. E nós tivemos uma grande ascensão dos verdes, tá? Que mais dobraram o seu eleitorado, tá? Receberam 1/4 dos votos, e isso foi inclusive o que me motivou a escrever lá na Gazeta do Povo, né, na minha coluna, que eu sempre posto no Twitter, mas vocês podem acessar direto no site do jornal, se preferirem, sobre o crescimento dos verdes nas eleições recentes europeias. Né? Foi o caso na Irlanda, foi o caso na Suíça, é o caso de eleições internas na Alemanha. E a gente está mencionando isso não só para eu fazer esse alto jabá, mas também pelo fato de que a CDU da Merkel acabou também enfraquecida, né? Uma bancada menor do que entrou. Aí, na segunda-feira, dia 24, um homem alemão de 29 anos avançou com um carro sobre um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, deixando pelo menos 52 pessoas feridas. E, segundo a polícia, ele agiu de forma intencional. Ou seja, não é que ele perdeu o controle do veículo ou eventualmente estava conduzindo, né, sob substâncias, não que isso amenizasse alguma coisa, mas ele agiu de forma intencional e, segundo as notícias do início da semana, pelo menos 10 pessoas estavam internadas em estado grave, tá? Mas não foram dados mais detalhes sobre motivação do ato, enfim. E apreenderam o carro dele, que é, né, uma Mercedona. Aí, então, né, vamos ver aí se soltam mais notícias e se tem alguma declaração sobre motivos, intenções. Aí, continuando, na quarta-feira, dia 26, a Suprema Corte Alemã disse que a eutanásia, tá, é
ela é descriminalizada, tá? Que é o seguinte, em 2015 havia uma lei que, embora autorizasse a eutanásia, ela proibia e criminalizava, dando 3 anos de cadeia, a quem participasse do suicídio assistido de forma comercial. E falaram que isso aqui está muito brando, está muito abrangente, né? Ou seja, o que aconteceu? Falaram, não, as pessoas podem querer encerrar a própria vida caso estejam com uma doença terminal. Só que os médicos não faziam nada, por conta disso eles temiam que fossem implicados como cúmplices ou como pessoas que estivessem explorando isso, farmacêuticos também se recusavam a vender remédios ou aceitar prescrições para casos de eutanásia. Então a Suprema Corte disse que médicos podem sim prescrever sem risco de prisão, tá? Remédios ou tratamentos que eventualmente abreviem a vida dos pacientes, tá? Essa decisão ela tem uma origem muito clara, que é na Holanda, né? Nos Países Baixos, onde a eutanásia ela é criticada por muita gente, porque teria se criado ali uma espécie de, entre aspas, indústria da eutanásia. Por quê? Porque outras pessoas de outros países europeus, da União Europeia, vão para os Países Baixos, né, por essa oportunidade, digamos assim, ou para satisfazer esse desejo. Né? A gente comentou sobre questões de eutanásia, por exemplo, quando a Nova Zelândia declarou que colocaria isso num referendo popular, e eu vou repetir o que eu disse naquela vez. É um assunto extremamente delicado, que diversas pessoas vão ter diferentes visões, diferentes opiniões, inclusive por experiências que passaram com entes queridos e tudo mais. Então, assim, o meu ponto aqui, eu não estou entrando no julgamento de valor. Eu estou comentando que a lei alemã recebeu essa adição, digamos assim, sobre uso comercial da eutanásia por conta da situação que estava ocorrendo nos Países Baixos, que era criticada por muita gente, de que pessoas iam para lá para procurar isso e acabavam, você tinha que pagar pela consulta, pelo remédio e tudo mais. E, só que isso ficou muito dúbio na lei alemã, e aí a Suprema Corte decidiu tirar isso, dizendo que médicos podem sim prescrever medicamentos e tratamentos para isso. Ainda na Alemanha, ontem, a cidade de Berlim retirou a homenagem de cidadão honorário ao Paul von Hindenburg, que foi marechal de campo, talvez o principal comandante militar da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, junto ali com o seu braço direito Ludendorff. Depois foi presidente da Alemanha e, como presidente da Alemanha, foi ele que nomeou Adolf Hitler como premier. E, principalmente, foi ele que assinou a lei, né, de poderes emergenciais depois do Reichstag. Né, do suposto incêndio, né, do incêndio do Reichstag, né, que teria sido ali uma operação de bandeira falsa. Então, ele que assinou, né, a lei de plenos poderes, abrindo caminho para a eleição do Hitler numa eleição sem partidos de oposição. E quando o Hindenburg morre no cargo, o Adolf Hitler, então primeiro-ministro, declara que ele vai acumular os cargos de primeiro-ministro e de presidente como Führer, né? Uma coisa que a Constituição não autorizava, inclusive, né? Então, assim, ele havia recebido, né, a homenagem de cidadão honorário de Berlim 20 de abril de 1933, tá? E agora o parlamento, né, de Berlim determinou que deveria ser retirada essa homenagem. Tá? Uma parlamentar à esquerda, Regina Kittler, disse que o Hindenburg foi um criminoso, tá, que contribuiu para a destruição da democracia na Alemanha. Tá? Já o
um parlamentar conservador, o Robin Junke, da CDU da Merkel, disse que ele rejeitava essa exclusão porque era uma perspectiva anti-histórica. Hindenburg foi um herói de guerra e foi eleito 2 vezes pelos alemães como presidente na República de Weimar. Tá? A figura dele pode ser historicamente controversa, mas seria um erro privá-lo da cidadania honorária. Tá? E, finalmente, tá, a gente vai aos Alpes, falando em Guerra Mundial, em uma cidadezinha na Suíça chamada Mitholtz, pode ter que ser evacuada, e essa evacuação ter que durar 10 anos, porque tem ali um bunker, tá, nas montanhas da região, cheio de munições da Segunda Guerra Mundial, e que se essas 3.500 toneladas de munição tiver algum problema, né, pode dar um problema, né, gigantesco, tá, uma explosão bem complicada. E o governo suíço disse que a retirada desses explosivos tem que ser feita de maneira muito delicada e complexa, né, já que teriam ali que, né, fazer todo esse serviço e tudo mais. A cidadezinha tem cerca de 800 habitantes, né, e pode aí explodir. Né? Então eu preferia ser evacuado do que explodir. Pois é. Até porque se você é explodido, você é evacuado também. Faz sentido. Notícia da última terça-feira, dia 25 de fevereiro. Pequim condena a 10 anos de prisão editor que vendia livros críticos a líderes chineses. O Gui Minhai, ele tinha cidadania sueca, né? Ele, inclusive, quando ele foi detido, ele estava com diplomatas suecos. Ele tinha uma livraria em Hong Kong, tá? E ele vendia, inclusive, também livros de fofoca, tá? Dizendo, né, podres ali do Partido Comunista. Né? É claro que a sentença foi denunciada como uma forma de censura, mas principalmente foi denunciada como uma maneira de intervenção da China em Hong Kong, tá? E ele foi detido, né, em 2018 na Tailândia. Ele foi levado da Tailândia para a China secretamente e ficou 2 anos em custódia sem poucas notícias, e agora foi julgado. A acusação formal foi de fornecer informações ao exterior, tá? Ele teria pedido para abdicar da cidadania sueca, né? Não sei o quanto disso é verdade ou não, ele falou ali, né, por conta de pressões das autoridades. O Ministério das Relações Exteriores da Suécia pediu a sua libertação, dizendo que é um cidadão sueco e que ele tem que ser entregue à Suécia. Tá? Deixamos muito claro que desejamos que ele seja libertado para que ele possa se reunir com sua filha, e temos que ter acesso a nosso cidadão para podermos fornecer apoio consular que ele tem direito. Tá? Então tá aí um caso, né, para provas de direito internacional. Né? Um cidadão de Hong Kong com cidadania sueca é condenado na China. Né? Motivo, fofoca. O que o Paquistão pode fazer? Então, mas está aí a notícia que está gerando muita repercussão, como eu disse, por conta de ser visto como intervenção em Hong Kong. Também na terça-feira que passou, primeiro-ministro do Timor-Leste oferece renúncia após colapso de coalizão. Isso, o Taur Matan Huac, ele ofereceu a sua renúncia, já que o seu partido rompeu com o Partido da Juventude, o CUNTO, porque não conseguiram aprovar o orçamento desse ano, mesmo tendo maioria no parlamento. Tá? O partido do Xanana Gusmão, o Partido da Libertação Popular, se absteve da votação, e aí, por conta disso, o primeiro-ministro disse que, olha, então ofereço
aí a minha renúncia, já que, né, isso foi visto ali como um rompimento, né, da coalizão de qualquer maneira. Provavelmente teremos novas eleições, lembrando que a gente já teve eleições no Timor em 2018, tá? E o orçamento timorense, ele está atrasado há vários meses, tá? Porque ele está sendo simplesmente, né, adiado, né, essa votação. Então, vamos ver aí como é que vai ser o futuro da nossa nação prima timorense ali na Oceania, né? Timor é Oceania, né? Então tá aí. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Timor. E eu queria pedir, inclusive, para o pessoal da assessoria de imprensa do José Ramos Horta responder meu e-mail que eu mandei há 1 ano. Opa. Adoraria entrevistar um Nobel da Paz. Eu que já tive o privilégio de assistir uma palestra dele uma vez. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Malawi autoriza o cultivo de cannabis. Vejam a manchete. Malawi autorizou o cultivo, não o uso. O Malawi tá segundo... O uso daquele jeito. O uso... recreativo. Isso. Eu não sabia disso. Um dos Seria Malawi. Mas um dos principais tipos... considerado um dos melhores tipos de cannabis, inclusive, se chama Malawi Gold, que é uma espécie local, né? E a ideia do governo do Malawi é se tornar um grande exportador de cannabis para produção medicinal, fibras de cânhamo e biocombustível, tá? Claro que se exportarem para um país que o uso recreativo seja legal, não vou ter como fazer nada. Mas as autoridades deixaram claro que a gente quer exportar para isso. E, curiosamente, você sabe qual produto que Malawi mais exporta, meu caro Matias? Não faço ideia. Tabaco. Folha de tabaco. Então, né, tá começando a substituir um fumo pelo outro, né, na sua pauta exportadora. Então... claro, isso aqui é uma brincadeira. Lembrando que o único país da África subsaariana em que o uso recreativo da cannabis não é ilegal é a África do Sul. Mas a Zâmbia e o Lesoto têm legislações parecidas com o do Malawi, em que você pode cultivar a planta e você pode vender a planta. O que você não pode fazer é usar dessa maneira aí. E o Kevin Durant também hoje defendeu a liberação da maconha na NBA, comparou o uso da substância ao consumo de café, lembrando também, né, que alguns estados nos Estados Unidos já é permitido, mas aí a liga acaba vetando por questões de moral, vamos dizer. Até porque no caso específico da cannabis, você tem uma questão que assim, não é uma droga que aumenta o rendimento esportivo. De certo modo, pelo contrário até. O que algumas pessoas são contrárias em relação ao esporte é que a maconha ajudaria na recuperação, enfim. Tá. Daí, já que tem essas diferenças das legislações... Isso. O que eu vejo muito, e como você disse, é o argumento de que seria mau exemplo. Né? O atleta usar a cannabis seria um mau exemplo para os jovens. Mas não é, por exemplo, outras drogas que também são usadas de forma recreativa, por exemplo, como cocaína, aí sim você pode ter um aumento do rendimento esportivo porque você tem uma aceleração no metabolismo. Porque muitos jovens em Nova York consomem uma droga pior que chama New York Knicks. Diga não às drogas, diga não ao New York Knicks. Bem... Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. OMS eleva a ameaça internacional do coronavírus para muito alta. Isso. A ideia de que o Covid-19, né, que também já está sendo chamado de SARS-CoV-2, né, ela foi elevada, a ameaça, para muito alta, que é o mais alto nível da OMS, né, o 4º nível. O Michael Ryan, diretor do Programa de Saúde Emergencial da OMS, disse que é um alerta para todos os governos do planeta que precisam acordar e se prontificar. Tá?
Segundo ele, o que motivou isso é o aumento do número de países afetados. Tá? Lembrando que essa semana tivemos o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, de um brasileiro que veio da Itália. A Itália está passando por uma situação muito mais complicada, né? As escolas em Milão foram fechadas, o Carnaval de Veneza, que inspirou o último Fronteiras Invisíveis do Futebol, foi cancelado, né? Então, o Irã, a gente mencionou também, que está passando por muitos casos, e assim, a gente nem cogitou fazer um bloco sobre o coronavírus, porque, lembrando, né, nem eu nem o Matias somos médicos ou biólogos ou pesquisadores desse assunto, poderia, na verdade, causar um alarmismo, né? Até porque é uma coisa que está sendo muito coberta na imprensa. O foco do Xadrez Herbal é a gente tratar coisas que não são tão discutidas assim, como o nacionalismo hindu. E aí eu vou aproveitar, né, o repertório, o programa de entrevista do Xadrez Herbal retornou para 2020, o programa foi publicado nessa quarta-feira, e foi uma conversa com o Átila Yamarino, em que a gente falou não apenas sobre nerdologia, sobre divulgação científica, mas assim, o Átila, ele tem 3 pós-doutorados em vírus, tá? Ele estuda vírus, e ele já estudou diversas doenças, e a gente falou muito sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, sobre importância do sistema básico de saúde, né? Importância de que o parâmetro de como uma sociedade pode se prevenir de uma doença é o seu piso, não é o seu teto. Não é a pessoa que pode se tratar num hospital de luxo, alguma coisa assim, não. É o piso. Tá? Então a gente conversou sobre o vírus em geral, sobre mutações de vírus, enfim, ouçam, tá um papo muito legal e muito informativo. E, novamente, eu e o Matias, a gente não é dessa área, a gente fica falando um bloco inteiro, teve tantos casos na Itália, tantos casos aqui, tantos casos acolá, isso vai ficar gerando alarmismo, não ia adiantar muita coisa, né? As notícias mais pertinentes pra gente são o procedimento da OMS, fechamentos de fronteiras, e, inclusive, um caso na Itália, que, né, também gerou muita atenção, é que o Papa Francisco, ele realizou ali, ele foi amparar, né, pessoas ali em relação ao coronavírus, e ele está com alguns sintomas de gripe, inclusive cancelou eventos, né, se sentiu indisposto e tal. E aí muita gente está especulando sobre a saúde do Papa Francisco e tal, mas, né, o fato é, ele foi acolher pessoas doentes como, né, a sua função, é a missão do cara, né, quando eu digo do cara, eu digo o cara, o O maiúsculo, né, Jesus Cristo. E então, assim, são algumas notícias que a gente pode repercutir aqui, mas não tem como a gente falar muita coisa. Recomendo que eu ouçam lá o programa do Átila e acompanhe o Átila, tá? No Twitter, no Instagram. Ele tem feito vídeos lá no Instagram com dicas, respondendo fake news e tudo mais, tá? E não vamos ficar comprando a teoria da conspiração, tá, gente? Tipo, não, a China que desenvolveu o coronavírus como arma biológica, culpa do Estado chinês. Porque, assim, arma biológica é o VX, que é um negócio que se entra em contato com você, você morre. Entendeu? O coronavírus, ele tem um índice de letalidade extremamente baixo para ser uma arma biológica, tá? Eu não estou dizendo que a China, ou que a Rússia, que os Estados Unidos não desenvolvem armas biológicas. Estou dizendo que arma biológica é um negócio que se você pega, você morre. E você não fica gripado, tá? Você não tem um problema no seu trato respiratório. Você morre, né? Então, é isso.